dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Isso, GP? O podcast do Gestão de Pessoas, feito especialmente para você, colaborador, para que você sempre esteja muito bem informado, conectado e sabendo tudo o que está rolando aqui na nossa cooperativa. Chegamos ao mês de dezembro, um mês que naturalmente causa uma reflexão nas pessoas. Vem aquela música, então é Natal, e o que você fez? E a gente fica pensando em tudo o que aconteceu ao longo do ano. 2024 foi um ano repleto de desafios, de aprendizados e, é claro, de muitas conquistas. E por isso, estamos aqui na nossa 8ª edição para fazer uma pequena retrospectiva de tudo o que aconteceu aí ao longo do nosso ano no time de gestão de pessoas. Afinal, nós somos responsáveis por toda a jornada do colaborador, desde lá da captação inicial de um candidato até o final da sua jornada na nossa cooperativa. E para isso, tenho convidadas super especiais que para mim é uma honra poder fechar esse ano junto com elas que, afinal, compartilham comigo o dia a dia de trabalho. Então, sejam muito bem-vindas as líderes do Gestão de Pessoas. Vamos lá, Michele, seja muito bem-vinda. A Mi, ela é responsável pela parte de administração de pessoal, de atração e seleção e também diversidade e inclusão. Bem-vinda, Mi. Obrigada, bom dia, Rê, bom dia, meninas, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui, então, nesse encerramento com vocês. Vamos falar, então, também com a Sabrina Feldekircher, que é responsável, nossa analista líder da parte de SESMIT, Gestão Ambiental. Sassá, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a Juliane Flash, que é responsável, então, pela parte de educação e desenvolvimento. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Rê. Bom dia, meninas. Bom dia a todos. Também é um prazer estar aqui contigo, né? Estar com o pessoal. Então, muito obrigada pelo convite. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva de muitas coisas que aconteceram ao longo do ano de 2024. E para a gente começar, falo da quantidade de colaboradores que nós temos. Então, atualmente, nós temos cerca de 2.267 colaboradores que fazem parte da nossa cooperativa e, é claro, do nosso sucesso e de todas as nossas conquistas. Então, se estamos aqui celebrando, com certeza, todos vocês fazem parte disso. E quando a gente fala de celebração, a gente também tem que lembrar de agradecer. E aí, você já agradeceu hoje? A gratidão, ela é um fator super importante, inclusive na nossa saúde mental. A gente já falou sobre isso em outros podcasts. Então, se você ainda não agradeceu hoje, pausa o vídeo, aproveita um minutinho e agradece, porque é isso que nos mantém vivos e nos mantém conectados. E eu quero agradecer vocês por estarem aí junto comigo, junto com todo o nosso time de gestão de pessoas, que faz a diferença e está sempre lutando e batalhando para que a gente tenha melhores condições e possa ter uma empresa cada vez mais incrível. Afinal, a gente teve aí no mês passado o prêmio de lugares mais incríveis para se trabalhar, que não teria como a gente não iniciar falando dessa super conquista. Então, muito obrigada, meninas. E você sabia que a gente tem um programa de reconhecimento? Vamos falar um pouquinho das práticas que aconteceram ao longo de 2024 para que você possa acompanhar junto com a gente. Um dos principais atrativos do nosso programa de reconhecimento é o Jubilados, que é uma prática de reconhecimento dos colaboradores que fazem aniversário de empresa. Eu sempre falo que fazer aniversário de empresa é um momento de reflexão, é um momento de a gente olhar para trás e celebrar tudo aquilo que conquistamos ao longo da nossa jornada. Seja então em 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20, 25 ou 30 anos de empresa, que são as datas comemoradas dentro do nosso programa de jubilados. Ju, conta um pouquinho pra gente como é que aconteceu esse ano. Claro.
Tu comentou sobre agradecer, né? E acho que o reconhecimento para esses colaboradores nada mais é do que agradecer, né? O tempo de casa, o trabalho deles. Então, esse ano a gente mudou um pouquinho, né? A forma de reconhecimento desses colaboradores, aonde quem está comemorando 1, 5, 10 e 15 anos, né? Recebe esse reconhecimento através do seu líder direto. E então os colaboradores que estão comemorando 20, 25 e 30 anos, eles recebem esse reconhecimento nas reuniões tanto da diretoria quanto na reunião do conselho, né? Então, de 20 anos na reunião da diretoria e 25 e 30 anos na reunião do conselho. Então, foi um momento muito legal, né? A gente teve um retorno dos colaboradores, aonde realmente aconteceu o reconhecimento por toda a dedicação, né? Nesse tempo que é um tempo bem significativo, né? Hoje a gente ter pessoas que trabalham há 30 anos com a gente, eu acho que é sinônimo realmente de reconhecimento, a gente tá lá com todo mundo, né? Foi um momento muito emocionante, né, Ju? Foi bem emocionante. Então, a gente teve já 3 colaboradoras, né, que a gente reconheceu aí por 25 e por 30 anos de casa. A gente tem agora também, né, esse mês que a gente tem vários colaboradores que também estão comemorando aí um tempo bem significativo de casa. Então é muito gratificante poder participar disso, né, e poder reconhecer o trabalho de todos. São cerca de 600 jubilados esse ano, né? Um pouco mais de 600, já estamos quase em 700, né, então foram realmente vários colaboradores que foram reconhecidos. Ai, que bacana. E a gente também, em algum momento aí na nossa trajetória, já completou esses aniversários de empresa, ainda vai completar e vai participar também desse momento de reconhecimento. E falando de reconhecimento, a gente tem também o cheque elogio, que é uma prática já muito consolidada na nossa cooperativa. Ele começou num papel, como se fosse um cheque, e aí na pandemia, que a gente precisou adaptar alguns formatos de trabalho, que a gente precisou ressignificar alguns processos, veio o cheque elogio virtual. Conta pra gente um pouquinho, Mi, como é que é essa prática, como é que estão os nossos números? Então, o cheque é uma prática muito bacana, né? E quem não gosta de receber o cheque elogio, é tão legal, tão gratificante receber o cheque, né? Receber como colaborador e nós também como líderes é tão bacana de encaminhar, talvez até mais bacana, né? De encaminhar para o nosso colaborador esse cheque. Então, a gente aí já está com números bem significativos, né? Temos 466 cheques até novembro, significa mais de um cheque por dia, né? Então, é muito bacana, é uma prática de poder reconhecer o bom desempenho do nosso colega, né, que fez algo diferente pra gente. E esse tipo de reconhecimento, né, ele vai trazer mais engajamento para o nosso colaborador, mais motivação para o dia a dia, realmente. E a gente fez até uma mudança nesse último ano, que foi linkar o cheque com os nossos valores organizacionais, né, que é muito bacana. E o valor mais citado durante o ano foi o valor de excelência, né, com 100 citações, então aí é um bom número para a gente relembrar. Né? Então, continue praticando o cheque elogio, né, é muito gratificante poder aí, a Rê falou muito em agradecer, né, em agradecer o colega que fez algo diferente para a gente. E a gente sempre fala do cheque elogio, que é bom para quem dá o cheque e para quem recebe. Porque geralmente quem recebe o cheque fica tão agradecido que faz uma mensagem também para quem deu o cheque. E aí são duas pessoas fortalecidas, conectadas. E isso melhora, inclusive, o nosso clima organizacional. Então tem mais um tema de casa aí para vocês, pessoal. Façam um cheque elogio para quem ajudou vocês ao longo desse ano e fez a diferença no dia a dia de trabalho. Vamos fomentar aí essa corrente do bem. Jubilados, cheque elogio, temos também o mês da carreira, já é também uma prática tradicional aqui na nossa cooperativa e esse ano o tema foi o que você tem plantado. Afinal, primeiro a gente planta, depois você rega e então você colhe os frutos. Essa foi a temática do nosso mês da carreira. Ju, como é que aconteceu e por que ele está dentro do nosso programa de reconhecimento? O mês da carreira é um mês que a gente tem muitas participações nas capacitações, né? Porque é um mês totalmente dedicado para o colaborador. Então, a gente monta toda uma programação
bem voltado para a parte de desenvolvimento profissional. Então, a gente conta com palestrantes externos, palestrantes internos, né? No intuito de valorizar, de reconhecer quem nós temos, né, aqui dentro da Unimed, e também para conseguir trazer esse conhecimento para os nossos colaboradores, pensando então no desenvolvimento deles, e quem sabe, futuramente também ser palestrante, né? Por que não? Então, esse ano a gente teve 9 palestrantes no total. O mês da carreira acontece, né, ao longo do mês. Então, ao longo do mês tivemos 9 palestrantes. Desses 9, 7 foram palestrantes internos, então nossos colaboradores, o que é muito bacana, porque é o reconhecimento deles, né? E então, os outros 2 foram palestrantes externos, e nesses 2 a gente contou com o Alexandre Pelais, né, que foi muito bacana a palestra dele, tivemos muitas participações também na palestra dele, né, a gente sabe que ele é uma pessoa que traz muito reconhecimento, que traz engajamento, e ele trouxe uma frase que foi muito legal pra gente, né, que é: a carreira é uma colcha de retalhos, cuja linha e agulha estão em suas mãos. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente fala muito em protagonismo, a gente fala em ser responsável pela sua carreira, né? E ele trouxe isso pra gente e deixou isso plantado na gente, né? Então agora resta a gente regar pra gente poder colher. E já que estamos no final do ano, é um excelente momento de reflexão, de olhar para tudo que a gente construiu, aquilo que a gente pode fazer diferente, aquilo que a gente quer plantar para 2025. Exatamente. Protagonismo, a gente vai fazer algumas conexões aqui para o pessoal que está nos acompanhando e junto na nossa retrospectiva. A gente falou de protagonismo aqui no mês da carreira e a gente tem a cartinha de promoção, que também é uma prática de reconhecimento dentro do nosso programa, né, Mi? Sim, então, que orgulho danado receber a cartinha de promoção, né? Tenho certeza aqui que a gente guarda as nossas com muito carinho, né? É uma prática muito importante e em 2024 a gente tem um número significativo, né, de promoções na nossa cooperativa, podendo valorizar aí o desempenho dos nossos colaboradores, né, criando oportunidades internas. Então, já temos, né, até novembro, 142 colaboradores promovidos, o que é muito importante, né, de poder destacar esse número dentro da empresa. E gostaria também de destacar que a gente fez uma oportunidade de melhoria, né, e voltado uma ação de melhoria que veio da pesquisa de clima, que foi a de divulgar essas oportunidades internas via Comunicar também, né. Então, além da nossa página de carreira lá na intranet, a gente também tem essas divulgações via Comunicar. Então, aí fica mais fácil a gente atingir todos os nossos públicos, né, ficar aí ligadinho nas nossas oportunidades. Que esses números possam crescer cada vez mais, né, Rê? Com certeza, é isso que a gente espera. Quem sabe 2025 possa ser um ano aí para muitos dos nossos colaboradores de receber também a sua cartinha de promoção. Eu também guardo a minha com muito carinho, porque faz parte da nossa história e da nossa trajetória, o tanto que a gente se dedicou para chegar até aqui. É verdade. E está muito conectado, né? Então, ali a gente trouxe o protagonismo, a carreira, então a gente poder buscar isso, o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, a nossa parte também. Então, isso é muito bacana. Perfeito, Mi. A gente tem também o reconhecimento dos colaboradores que foram destaque no uso de EPI, que é o equipamento de proteção individual, que é feito pelo time de segurança. Sassá, como é que isso acontece na prática? Isso aí, essa é uma prática bem já concretizada dentro da cooperativa, então o pessoal que está aí trabalhando no seu dia a dia, muitas vezes nem percebe que ele está sendo observado. Então, o nosso time de segurança do trabalho está sempre muito atento para poder reconhecer as pessoas que valorizam a sua saúde e se cuidam no seu dia a dia, né? Isso também é muito importante. Então, eles reconhecem esse colaborador através de uma foto, eles tiram uma foto, fazem um cardzinho e mandam para a liderança. E a liderança, então, compartilha com o restante do time esse reconhecimento. E o pessoal normalmente vem agradecer, né, o pessoal da segurança do trabalho, porque é uma prática que eles se sentem muito reconhecidos mesmo. Sem falar da importância do uso do EPI, né, Sassá? Com certeza, o cuidado da saúde e a segurança do colaborador, né? Em primeiro lugar, Sempre. a segurança, que também é um dos nossos valores aqui na cooperativa. A gente conta também, dentro do nosso programa de reconhecimento, com algumas categorias voltadas para os líderes.
E aí a gente teve recentemente o Contemplar, que é o evento anual dos líderes, né, de comemoração e de reconhecimento dos líderes, e lá a gente teve o reconhecimento dos líderes destaques, né, Ju? Exatamente. Então, a gente tem algumas categorias, né, onde líderes assistenciais e líderes administrativos são reconhecidos, e esse ano Contemplar foi muito legal, porque a gente contou não somente com os líderes administrativos, né, também tivemos os líderes assistenciais como uma novidade. Então, os enfermeiros assistenciais foram convidados, tivemos os farmacêuticos também convidados, e foi um momento de muita celebração, de muito reconhecimento. Tivemos a premiação, então, para os líderes que se destacaram nas nossas categorias, né? Foi um momento de confraternizar, de lembrar tudo o que aconteceu durante o ano, né? E o quanto o trabalho de cada um fez a diferença em todas as ações que nós tivemos esse ano. E dentre todas as premiações, nós tivemos a premiação das práticas que inspiram, que também tem sido cada vez mais reconhecida, as pessoas estão fazendo a diferença, né? E as práticas que inspiram, elas são ações que o líder pensa, né, e executa, então, com a sua equipe, no momento da avaliação por competências. Então, quem faz o registro, quem, né, nos faz essa devolutiva, a gente reconhece, com certeza, né, por ter pensado algo diferente para sua equipe, pensando no agradecimento e na valorização da sua equipe. Então, tivemos várias pessoas que foram destacadas, que foram reconhecidas nas práticas que inspiram, e nós estamos usando a nossa camiseta hoje também, né, da ação que nós fizemos com as nossas equipes, então, pensando no reconhecimento de uma melhoria, né, de uma conquista que eles tiveram esse ano. Então, foi muito bacana também. E o Contemplar, como várias pessoas nos falaram, né, foi um momento de celebrar, de poder sentir o calor humano novamente, né. Então, a gente passou por alguns anos que a gente precisou ficar um pouco mais afastado, e esse ano, então, a gente conseguiu colocar todo mundo junto em forma de comemoração. E como é importante a gente poder celebrar, a gente poder comemorar, mas a gente poder estar junto. Acho que depois da pandemia, cada vez mais a gente percebeu a importância do contato humano, da conexão, da troca. É claro que a tecnologia facilita, é tão bom a gente estar aqui online e poder estar na casa das pessoas, no trabalho das pessoas também, mas nada substitui o olho no olho, por isso que é tão importante. E quando a gente fala, né, de práticas que inspiram, e aqui as gurias estão com a camiseta, então, ao final da avaliação por competências da nossa equipe, cada colaborador ele foi convidado a escrever, a marcar, a deixar o registro de uma conquista que teve no ano. E aí temos essas belas camisetas. Porque a avaliação por competências, ela é uma prática super importante dentro da nossa cooperativa e dentro do âmbito de gestão de pessoas, de carreira, de desenvolvimento, porque é um momento importante de feedback. E a gente teve aí, né, ao longo desse ano, a nossa avaliação, né, Ju? A gente teve algumas melhorias de processo também, que estão conectadas. Isso aí mesmo, Rê. Então, esse ano a gente fez uma mudança em uma das competências que nós temos, que é a competência de lideranças, né? Então, abrimos elas em 7 dimensões, né? Para a gente conseguir realmente trazer mais claro para o líder, né? De que forma que ele precisa trabalhar, digamos assim, né? Então, quais são as competências que ele precisa ter para conseguir atingir realmente, né, a competência de liderança. Então, tivemos também uma mudança no layout do mapa de conhecimento, então, fizemos mais uma melhoria, né, então também ficou um pouco mais claro, ficou um pouco mais fácil o entendimento, né, do conhecimento que a gente precisa ter, das competências que a gente precisa ter para desempenhar as nossas atividades e o nosso trabalho também no dia a dia, né. E o mapa, ele está disponível na intranet. Isso mesmo, ele está disponível na intranet, lá na página do Gestão de Pessoas, então vocês conseguem acessar, né, todo mundo consegue acessar na parte de desenvolvimento, então só procurar ali a parte, né, na lateral onde tem a sua área descrita e consegue acessar o mapa, então, da sua função ali.
que é importante a gente saber o que precisamos entregar no nosso dia a dia, porque o resultado ele faz parte do nosso trabalho e o mapa ele é o documento formal da empresa para que todo mundo saiba qual a sua entrega final. Protagonismo, avaliação, entrega, resultado, a gente tem também o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual e que está conectado a tudo isso que a gente vem trazendo e é uma clareza dentro do processo de desenvolvimento de cada um de nós. E temos o desafio do PDI, né, Ju? Temos o desafio. Então, muitas pessoas nos perguntam, né, mas como que eu faço para abrir o meu PDI, né? A gente sempre orienta. É muito importante conversar com a liderança, né? E o momento da avaliação por competências é um momento para fazer essa troca. Então, para alinhar as expectativas, né? Para entender quais são as suas fragilidades, né? E fazer a abertura, então, do PDI junto com a liderança ali, que são ações, na verdade, que tu vai fazer para se desenvolver cada vez mais, né? Atingir as tuas competências necessárias e, por que não, né? Quem sabe aí futuramente, então, receber a carta de promoção, né? Pelo teu empenho, pelo teu desenvolvimento e por ter sido o protagonista da tua carreira, né? Então, o PDI é uma ferramenta para apoiar no teu desenvolvimento. Então vamos deixar o terceiro tema de casa aí para vocês. Falamos lá no início de gratidão, então de vocês pararem um momento e agradecer pelo que vocês têm, pelo que vocês conquistaram, pelas pessoas que fazem parte da vida de vocês. O cheque elogio, então se desafiar a mandar um cheque elogio para quem fez a diferença na sua vida. E agora construir o PDI de 2025. É claro que não está aberto ainda, então quem teve o PDI de 2024 já finaliza, porque a gente está finalizando o ano, alimenta a sua ação lá no portal RM e já tem um tempinho para pensar junto com a sua liderança para startar o PDI já em janeiro para trabalhar o seu desenvolvimento ao longo do ano. Então, o PDI nada mais é do que um plano de ação para que a gente possa se desenvolver, possa se aprimorar e estar sempre em movimento. Exatamente. PDI, então, todo mundo com seu PDI 2024 já não dá mais, né? Mas 2025 aí fica o tema de casa para vocês. E quando a gente fala de protagonismo, a gente não só está falando de uma palavra, a gente está falando de uma competência, que é a nossa competência essencial, ou seja, ela é uma competência comum a todos os cargos da cooperativa. Então, uma competência de protagonismo, ela é avaliada durante o processo de avaliação por competências. Quem não é avaliado por competências no ano, é avaliado pela avaliação do período de experiência, porque ou é novo na função, ou teve uma promoção e está há pouco tempo naquele cargo. E a competência de protagonismo, ela faz parte, então, do processo de avaliação por competências. Ela é a competência essencial. E conta, junto com isso, as horas de treinamento. Isso mesmo. Então, temos as nossas horas, né, mínimas que a gente deve atingir ao longo do ano e a gente faz sempre, né, um acompanhamento. E a partir disso a gente também oportuniza diversos momentos, né, para que as pessoas possam realmente se desenvolver. Então, falamos do mês da carreira, né, o mês da carreira é um mês recheado de oportunidades, né, e ao longo do ano, então, também, né, a gente sempre disponibiliza diversos momentos de capacitação para que as pessoas possam realmente, né, se desenvolver e atingir essas horas de treinamento, então, que nós temos, né. Que é uma meta de PPR também, né, Que é Ju? uma meta de PPR. Estamos encerrando o ciclo, né? Então, Ainda dá tempo Dá de tempo. correr atrás dessa meta. Quem não atingiu aí a quantidade de horas, ainda dá tempo. A gente fez também, né, Ju, ao longo do ano, uma série de divulgações de cursos externos de instituições de educação que fazem cursos gratuitos, online, muitos com certificado. Então, a tecnologia facilitou muito isso, para que a gente tivesse um acesso fácil e rápido a todo tipo de conhecimento. Então, acompanhem sempre as nossas divulgações via comunicar, para que todo mundo esteja bem informado aí, sabendo dos cursos que podem ser feitos buscando o desenvolvimento, além de toda a programação que a empresa como um todo já disponibiliza para os nossos colaboradores. E a gente teve uma mudança importante na educação esse ano. iniciamos 2024 com uma mudança bem importante, né, no setor de educação.
Então, antes nós tínhamos 2 setores, né, que era o treinamento e desenvolvimento, conhecido como TID, que era voltado para as áreas mais administrativas, e tínhamos a educação continuada, então voltada para as áreas assistenciais, com um foco muito grande na enfermagem e nos médicos, né. Então, fizemos essa melhoria para 2024, unificamos os 2 setores, né, trocamos o nome, então, hoje somos educação corporativa, né, então, um olhar bem voltado para toda a cooperativa, né, para todo o time que a gente tem dentro da empresa. E além dessa mudança, a gente teve várias mudanças no processo também, né? Então, uma dessas mudanças foram as solicitações, né, que a gente recebia antes por e-mail, a gente conseguiu centralizar tudo no Smart Share, então ficou mais fácil, né? Tu comentou sobre as divulgações dos cursos online, então a pessoa vai, faz o curso, recebe o certificado, e o que ela faz agora, né? Qual que é o próximo passo? Então, agora a gente tem, né, o envio dos certificados, o envio das listas de presença, dos treinamentos internos, as solicitações, então, de treinamento, tudo através da plataforma Smart Share, o que facilitou bastante, né, esse comunicado com o setor de educação. E lá no Smart Share, Ju, também tem o cheque elogio. Tem então, cheque é no elogio. mesmo local, ó, já fica a dica aí. Isso mesmo. O Smart Share, ele facilitou muito, né, o contato, assim, dos colaboradores, então a gente consegue enviar diversas solicitações ali, e eu acho que fica também o recado, né, se tiverem alguma dúvida, podem sempre contatar a gente, que a gente ajuda ali, né, para realmente facilitar o processo. E além dessa mudança, a gente também teve, né, o início do programa de padrinhos, então, que já era uma coisa que a gente tinha, né, muita vontade de colocar em prática, então iniciamos esse ano também, e o programa de padrinhos é um momento pensado para desenvolver aquele colaborador que está lá todo dia, né, e também reconhecer, então a gente tem falado bastante sobre reconhecimento, e o programa de padrinhos não deixa de ser um reconhecimento também, né. Então, a gente capacita, a gente reconhece esse colaborador que foi indicado pela liderança, né? Para que ele seja aquela pessoa referência para receber o novo colega, para passar as rotinas da empresa, né? Não necessariamente as atividades de trabalho, mas sim fazer aquele acolhimento ali nos primeiros dias, no primeiro mês de trabalho do novo colega, porque todos nós já iniciamos a empresa, né? E a gente sabe o quanto é desafiador, o quanto bate aquele nervosismo, né? E ter alguém lá para nos receber é sempre muito bom. Com certeza. Acho que todo mundo lembra dos primeiros dias de trabalho, afinal ficamos nervosos, aflitos, não sabemos como vai ser, o que vai acontecer, e ter alguém com quem contar faz toda a diferença. Por isso, o programa de padrinhos. E não tem como a gente falar de desenvolvimento sem falar de saúde. Além, é claro, de estarmos numa empresa de saúde, mas principalmente do cuidado com a nossa saúde integral. Ao longo do ano, tivemos ações do Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, foram uma série de práticas da nossa cooperativa que visaram o cuidado com a saúde integral, né, Sassá? Sim, trazer um destaque aqui para o mês de outubro, né, que a gente teve uma ação super importante aí de agradecimento também, de gratidão, né, o pessoal conseguiu, a gente disponibilizou um cabeleireiro que ele veio para fazer cortes de cabelo, então mechas de cabelo, fios de esperança, né, era o nome da ação, então foi feita a doação de mechas de cabelo, de colaboradoras que se disponibilizaram para fazer esse corte, e essas mechas foram levadas para a Amo, que é a nossa parceira, né? Então, para fazer perucas. Então, isso faz, além desse acalento no nosso coração, a gente também consegue deixar as outras pessoas também felizes, né? Então, também é importante, né? A gente cuida da aparência, cuida da saúde e esse autocuidado também. A gente trouxe também uma palestra com a Doris, né, muito importante, falando do autocuidado. E também trouxemos 2 colegas que já passaram por isso, né, e trazendo o seu depoimento de gratidão, né, de estarem felizes por terem tido um bom acolhimento dentro da nossa instituição e ter sido muito bem atendida, né. Então, hoje elas estão bem, né, graças a isso tudo, e também são muito gratas por terem tido isso com a gente. Foi um momento bem emocionante essa palestra com esses depoimentos. Vocês lembram, né? Sim.
E se a gente está falando de saúde integral, a gente também teve a retomada do nosso Grupo Acolher, que é um grupo feito por profissionais da nossa cooperativa que voluntariamente fazem o acompanhamento quando colaboradores precisam de ajuda psicológica, financeira e jurídica, porque somos pessoas integrais. Tudo isso, problemas em qualquer uma dessas áreas, vai impactar na nossa vida, vai impactar na nossa saúde. Então, por isso, temos aí os nossos colegas que fazem parte do Grupo Acolher, que foi retomado ao longo desse ano. Então, fica esse lembrete aí, quem estiver precisando de ajuda, temos o Grupo Acolher também. E no SESMIT, que cuida aí de toda a saúde do nosso colaborador, foi um ano com muitas emoções, com muitos aprendizados e também com muitas ações de cuidado dos nossos colaboradores, né, Sassá? Sim, aqui também falando de treinamento, né, que conta também como horas de treinamento, são os diálogos de segurança. É verdade. Né, o pessoal da segurança, então, mensalmente cria todo um diálogo para fazer com as áreas assistenciais, com as áreas de apoio. Então, eles vão até o ambiente de trabalho dos colaboradores, que facilita bastante, né? Porque é difícil tirar o pessoal do seu posto de trabalho. Então, eles vão até lá para dar um treinamento, para fazer uma palestra, falar sobre assuntos que precisam ser falados em formato mais lúdicos, muitas vezes, para poder também trazer a atenção do colaborador. E isso também conta como horas de treinamento e conta lá no nosso PPR. Então, mensalmente a gente tem essa oportunidade ali também com eles, né? E eles sempre trazem assuntos voltados à saúde, segurança psicológica, né? Que tá pegando bastante. Então, a gente também fala sobre diversos assuntos. E é uma prática muito difundida já, claro, ela é obrigatória por legislação, mas a gente consegue trazer um momento leve, um momento de aprendizado, um momento em que, de fato, a gente consiga aprender, né? E principalmente na área assistencial, que é o foco, então, dos nossos diálogos de segurança. E além disso, teve semana de treinamento, teve campanha de vacinas. Sim, a gente teve também o mês de abril, que foi o Abril Verde, que é um mês dedicado às ações de conscientização de prevenção a acidente, né? Então, foi um mês que o pessoal dedicou para fazer os treinamentos obrigatórios. Então, eles se dedicaram a fazer estandes. Nessas estandes tinha cada uma um assunto, NR32, EPI, né? Então, foi dedicado para fazer a atualização dos nossos treinamentos com os nossos colaboradores. E também foi uma prática que a gente conseguiu, né, deixar um espaço e o pessoal conseguia ir até lá. Foi muito bacana, né? Então, a gente conseguiu fazer esse olhar mais dinâmico, né, para a gente poder falar sobre legislação também de uma forma mais leve, que o pessoal se sentiu mais acolhido, o pessoal gostou bastante, participou bastante. Então, a gente conseguiu cumprir a legislação e ainda deixou o nosso colaborador, né, mais informado, mais dedicado à sua saúde e à sua segurança, né? Eu lembro, Sassá, que o tema era Pare um Minuto. Sim. Porque a gente fica na correria do dia a dia, querendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo e esquece de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa segurança, porque nós somos responsáveis pela nossa segurança. A equipe da segurança do trabalho do SESMIT vai apoiar, mas nós somos responsáveis pela nossa segurança. E aí a gente fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, na correria, e pode vir a causar um acidente. Por isso, pare um minuto. Exatamente. E a gente trouxe esse pare um minuto para, antes de começar uma atividade, pensar, né, o que eu preciso para executar essa tarefa? É uma tarefa que eu preciso de mais EPIs, olhar os EPIs, se está faltando alguma coisa, se está tudo ali. Então, para que realmente a gente pare antes de fazer as coisas, né? A Ju aqui vai concordar comigo que numa parada a gente sabe que a equipe quer sair correndo, mas a prioridade é a pessoa, né? Então, da gente poder se valorizar para poder cuidar do outro, né? Então, a gente é uma empresa de saúde que está cuidando de pessoas doentes e a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Exatamente. A gente sempre fala, né, que a gente precisa cuidar da nossa segurança para poder cuidar do outro. Então, isso que a Sassá comentou sobre se cuidar, né, e sobre parar e pensar,
até não somente sobre os EPIs, mas se tem a segurança para manipular, né, o que está manipulando ali, o dispositivo, a técnica, enfim, é muito importante, com certeza. Eu participei também, né? Então, é muito importante, sem dúvida nenhuma, para garantir a segurança de todos, né? Isso aí. A gente teve também, durante o ano de 2024, a reforma da sala de lanches e do conforto da unidade integrada de Novo Hamburgo, em parceria com a AFU, que é a nossa associação de funcionários, que foi um sucesso, né? A gente conseguiu aí movimentar recursos para ter um espaço ainda melhor para os colaboradores, para poderem descansar, estarem no seu momento de conforto também, que foi uma grande conquista que a gente não poderia deixar de fora aqui da nossa retrospectiva. E a Semana da Qualidade de Vida, Sassá. Sim, a Semana da Qualidade de Vida, então a gente teve que reformular, né? Porque ela foi após o nosso episódio de enchente, então a gente teve que reformular todo esse processo. Então o tema dela, que era outro, a gente teve que adaptar. Então o nosso tema foi fortalecer para recomeçar, né? Para que a gente possa pensar, né? Para a gente poder reestruturar muitas vezes, né? A gente teve o apoio aí de muitas pessoas para poder reconstruir, né? Então a gente trouxe palestras online falando sobre esse tema tão importante, né? A gente trouxe também o nosso ergonomista falando da saúde, né? Do quanto a gente tem que ter o cuidado nas nossas atividades, uma cultura de segurança também, né? Que a gente tem que fortalecer cada vez mais, né? A gente é um dos nossos valores e a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. Então, a gente trouxe a palestrante de fora, a Elda, que trouxe, né, esse tema do cooperativismo, de uma cultura de segurança também. Então, falando de Semana da Qualidade de Vida no Trabalho, a gente teve o tema Fortalecer para Recomeçar. Então, foi um episódio após a enchente, a gente teve que falar sobre esse tema, que foi um tema que não estava, né, no nosso cronograma, a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. Então, a gente teve que mudar o nosso tema e esse foi o tema que a gente escolheu para poder acolher os nossos colaboradores. Então, a gente teve palestra com a Doris, né, que falou também sobre isso. A gente teve também a medicina preventiva, que trouxe esse tema tão importante, né, de autocuidado, o quanto a gente precisa se acolher também para poder cuidar dos outros, né. E a palestra, então, com a Bianca Vilela falando sobre produtividade sustentável, né. Então, acho que foi uma semana aí que a gente pensou, vamos ou não vamos fazer, né? Então, a gente precisa fazer, né? Porque a gente precisa acolher os nossos colaboradores, porque a gente precisa ter esse olhar, né? Então, a gente resolveu fazer com essas adaptações e foi um sucesso também. É verdade. E as enchentes foi um desafio para todo mundo, principalmente para as pessoas que foram impactadas diretamente. A gente fez uma série de ações, foram cerca de 256 colaboradores atingidos pela enchente aqui na nossa empresa e com certeza vai ser algo que a gente nunca vai esquecer e que vai fazer parte os aprendizados, mas principalmente a solidariedade de todos que a gente teve nesse momento. Então, não vamos nos delongar nesse assunto, porque a gente já falou bastante sobre ele ao longo do ano, mas foi um marco aí. E de novo, falando em agradecimento, né? A gente poder agradecer tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente construiu e poder sempre ajudar as pessoas que precisam, que estão aí no nosso dia a dia. Temos também a parte de gestão ambiental, né, Sassá, dando continuidade aí no nosso bate-papo, na nossa retrospectiva. Teve plantio, mãos na terra. Sim, a gente conseguiu retomar esse programa, né, o programa Programa Mãos na Terra. Então, a gente teve aí alguns colaboradores, né, que nos ajudaram com essa ação. Então, a gente teve que plantar cerca de 100 mudas, né, para a gente poder fortalecer ainda mais o nosso meio ambiente. Também foi, né, uma ação que a gente dedicou para os nossos colaboradores, e esse olhar, quando a gente fez o convite para essas pessoas, foi muito importante. Eles, não, vamos lá, tá todo mundo junto, vamos fazer esse plantio. Então, eles
conseguiram, né, nos acompanhar e a gente conseguiu fazer em uma tarde, a gente conseguiu plantar 100 mudas. Então foi um desafio, né? Quando a gente chegou lá, a gente olhou, nossa, 100 mudas não vai dar tempo. E deu tempo, o pessoal pegou junto, então foi muito bacana. É o nosso cuidado com o meio ambiente também. No último podcast a gente falou bastante sobre isso, né? O quanto a gente impacta o meio ambiente, as futuras gerações, os filhos, os netos das pessoas que ainda estão por vir e que nós somos responsáveis por esse cuidado, ainda mais no ambiente hospitalar, onde tem uma segregação de resíduos diferente, em que a gente precisa ter muito mais cuidado nessa, sabe? Sim, com certeza. A gente tem também, esse ano a gente conseguiu criar o nosso comitê de gestão ambiental para fortalecer ainda mais isso, né? Porque somos todos responsáveis, né? Então a gente precisa cada vez mais lembrar o descarte correto. Então a gente debate isso também no nosso comitê. A gente também teve a Semana da Saúde, Segurança e Gestão Ambiental, que foi também falando sobre isso. A gente trouxe a Elda. A Elda? Uhum. Não, não é a Elda. É. É a Herta. E A a Herta, Helda, mas a Helda também, a Herta. Ai, desculpa, gente. Vai dar tudo certo, ele vai cortar tudo, ele não vai ficar triste com a gente. A gente teve também a Semana da Saúde, Segurança e Gestão Ambiental, onde a gente trouxe a Herta para falar sobre o descarte, né? Então ela foi nas unidades falando com o pessoal, foi um momento de descontração, mas para falar de um assunto sério, né? Porque a gente tem que garantir que os nossos resíduos estão sendo descartados de forma correta, né? Afinal, a gente é uma empresa que preza pela sustentabilidade, tanto financeira, porque isso impacta no financeiro também, quanto ambiental. Que é a nossa visão, né? Exatamente. Ser referência nacional em gestão de saúde com inovação, sustentabilidade e liderança de mercado. Então, a sustentabilidade está presente aí no nosso dia a dia. Mi, vamos falar de benefícios, Vamos, coisas bora lá. boas, falar de El Hub, tão esperado pelos nossos colaboradores. Sim, então aí terminando, né, 2024 com boas conquistas, né, então temos aí novos benefícios para a gente encerrar o ano e comemorar. Um deles, né, eu acho que o principal, o mais aguardado é o Gympass, que agora então é o El Hub, né, mudou o nome. Foi um benefício aí muito aguardado por todos os colaboradores, certamente, né, um benefício de, número 1, de bem-estar das grandes empresas, né, então ele traz muitas vantagens para quem está usando a plataforma, né? E eu acho que a maior delas, assim, é a economia que pode proporcionar para os colaboradores, né? É feita uma mensalidade ali, então a gente utiliza essa plataforma para diversas atividades, pagando apenas uma mensalidade, ou nem necessariamente pagando, né? Porque também tem ali os aplicativos de formas gratuitas também, né? E trazendo a economia, fazendo bastante atividade física em outros lugares diferenciados, eu já estou utilizando aí no dia a dia também, né? Pode fazer em cidades diferentes, né? Modalidades diferentes também, não tem nenhuma taxa de cancelamento, de adesão, isso facilita bastante, né, a modalidade também. Então, o pessoal aí tem utilizado muito, né, já estamos aqui com alguns números, né, faz um mês e pouquinho que a gente inaugurou esse benefício, já temos 1.044 membros, né, então é um número bem significativo, né? Então, isso quer dizer que 1.044 pessoas já baixaram o aplicativo, já estão utilizando, ao menos ali o plano digital, né? Então, é um número bem significativo para a gente, né? Coisa boa, eu também já baixei meu aplicativo, só não usei ainda porque estou esperando aí finalizar o meu plano anterior para já fazer a adesão do plano e poder cuidar da saúde de uma forma integral, porque tem aplicativo de nutrição, de atividade física, de sono, então é uma série de oportunidades para a gente cuidar do nosso bem mais precioso, que somos nós mesmos em primeiro lugar. É verdade, porque o bem-estar não está ligado só à atividade física, né? Então, como bem lembrado, ali a gente tem vários aplicativos, nutrição, sono, saúde financeira, né, para que a gente possa, de uma forma geral, estar bem, né, se cuidar em primeiro lugar. Então, isso é muito importante, né. E além, então, do El Hub, né, do Gympass, ali a gente também teve uma alteração no prêmio assiduidade, né, que também é um ótimo benefício para nossos colaboradores. Era um benefício de forma trimestral, né, passou então a ser mensal, com um valor aí maior, mais atrativo, né, então também
também é uma mudança significativa para a gente comemorar o encerramento do ano. E aí o mais novo benefício aí lançado recentemente esse mês, que é a nossa Quick Massagem, né, gratuita e inclusiva, né? Então um marco aí para nós, onde a gente passa a ter esse benefício, né, com o nosso colega Jorge. O Jorge é o nosso colega deficiente visual, né? Então, por isso que é uma massagem, um benefício inclusivo, onde com certeza todos, né, o Jorge está com fila de espera, né, para poder fazer esse benefício. Então, é muito importante que a gente possa aprender, né, também um pouquinho mais sobre a questão da comunicação inclusiva, onde a gente vem fomentando muito essa cultura, né, onde, se possível, cada colaborador que for fazer a massagem possa fazer sua autodescrição para o Jorge, né? O Jorge é muito comunicativo, então isso também facilita muito, deixa as pessoas super à vontade. Então tá todo mundo aí em aprendizado constante, né? Então vamos aproveitar esse novo benefício aí, se cuidar também, né? Dar uma pausa ali no seu dia a dia, poder ir lá no conforto dos colaboradores, né? O benefício vai acontecer nas 3 unidades, né? Na Torre, lá na unidade integrada, em São Leopoldo também, na sala de conforto dos colaboradores. Então, fiquem atentos aí na lista para marcar o seu nome também. E é um início, né, Mi? A gente está organizando, então a gente também está aprendendo como fazer, como organizar, porque tem coisas que a gente faz tão no automático no dia a dia que agora a gente precisa parar um minuto, pensar para conseguir atuar, inclusive de uma forma inclusiva. E a ideia é que a gente possa ampliar para todos os públicos, em todos os horários, mas isso vai ser aos pouquinhos, tá, pessoal? Então, por favor, ninguém se sente fora dessa. Aos pouquinhos a gente vai qualificando aí esse serviço, mas com certeza é algo que traz uma qualidade de vida ainda maior, mostra o investimento da Unimed na qualidade de vida dos seus colaboradores, assim como a gente já tem há muito tempo a ginástica laboral, tanto online quanto presencial, que é um momento de pausa, é um momento de cuidado, é um momento em que os colaboradores devem pausar para cuidar da sua saúde. Isso tem um impacto super positivo. Às vezes a gente pensa, mas é só 15 minutos. Faz diferença. Os estudos mostram que faz toda a diferença para a gente, que seja parar um pouquinho para voltar melhor depois aí da nossa ginástica laboral. Vamos nos encaminhando aqui já para o final. A gente poderia passar a manhã inteira contando aí um pouquinho de tudo que rolou no ano de 2024, mas a gente tem aí o nosso tempo combinado para a gente poder fazer uma boa gestão do tempo. Mas ainda vai acontecer esse ano o simulado de abandono da prevenção de incêndio. Isso, Rê. Com o simulado, ele aconteceu este ano em fevereiro. Em fevereiro, Isso, tá ele certo. aconteceu em fevereiro e agora a gente está programando para o próximo ano. Mas a gente já está trabalhando em cima dele porque ele vai ser um grande evento, né? É sempre um grande evento, né? O nosso simulado. Então, ele vai acontecer. A gente tem os nossos brigadistas que estão sendo treinados para isso. A gente tem várias equipes envolvidas para que a gente possa ter, né, um bom desempenho aí no nosso abandono. Então, a gente também tem os 10 passos na prevenção de incêndio, que fica ali no ponto. Então, quando tu vai bater o ponto, já tem ali o cartazinho com os 10 passos em caso de abandono. Então, também já vão olhando ali, porque vai ser exatamente assim. A gente sempre segue aquele passo a passo para poder fazer um bom simulado com segurança, né? E acaba envolvendo bastante as equipes, né? Os próprios colaboradores. Por vezes até os clientes participam, né? Então a gente tem feito esses movimentos para ser de forma bem segura. E já vamos deixar o convite para o pessoal para ano que vem. Quem quiser ser um brigadista e nos ajudar aí nessa missão de cuidado, que é um cuidado super importante, a gente espera que nunca aconteça nada, mas se acontecer, precisamos estar preparados. E esse foi o tema, eu estava lembrando agora do nosso primeiro podcast, foi sobre prevenção de incêndio. Exatamente, a gente conseguiu trazer e falar sobre esse assunto tão importante, né? Então, quem quiser ser um brigadista no que vem, já fica aí o convite.
A gente estava olhando um pouco do resumo de todas as divulgações que a gente fez ao longo do ano para os nossos colaboradores, porque como o GP cuida de toda essa jornada, a gente também é responsável por fazer uma série de divulgações. Foi mais de 120 divulgações ao longo do ano, de tudo isso que a gente comentou aqui, que a gente trouxe. Então, a gente também faz essas divulgações para que os nossos colaboradores possam saber o que está rolando, os seus benefícios, possam saber da folha de pagamento, do ponto também, né? Então, todo mundo esteja muito conectado. E algumas divulgações novas que a gente tem feito é da jornada inclusiva, né, Mi? Então, a gente tem disparado pílulas de inclusão. É verdade, então um tema aí super importante, né? Eu acredito que um resultado positivo e criativo, ele vem de pessoas diversas, né? Então é muito importante aí ter pessoas diferentes, né? Culturas diferentes, para que a gente possa ter uma cultura inovadora, né? Então a jornada inclusiva é justamente para trazer esse conhecimento, são pílulas aí, né? De informação, para que a gente está sempre aprendendo, né? Muitas vezes são informações novas, que é importante a gente estar estudando, sabendo como se comportar, o que falar, né? E tá tudo bem não saber de tudo, né? O que é natural. Então, por isso que é tão importante essas informações que a gente vem disseminando, para que a gente possa aí ter cada vez mais informação e ser mais assertivo nas nossas comunicações, né? Perfeito, Mi. Vamos encerrar falando de PPR. É um tema aí bom para todo mundo, que todo mundo aguarda sempre, que é o nosso programa de participação nos resultados. A gente pode acompanhar o resultado das metas estratégicas pelo jornal do PMQ, que ele vem tanto por e-mail, ele está lá no SA, que é o nosso sistema de gestão da qualidade, que, por favor, né, não é novidade mais para ninguém. Então, lá no sistema SA, vem por e-mail o link, a gente clica, acessa o jornal, ele é uma ótima ferramenta para estar bem informado sobre tudo que está rolando na nossa cooperativa. Faz uma pausa, pega um cafezinho, mensalmente lê o jornal e acompanha lá os resultados também das metas estratégicas. A gente não finalizou o ano, então a gente não tem o resultado final ainda, mas já tem um acompanhamento. E na intranet também, né, Mi? Isso, né? E na intranet, então, temos lá dentro da página de acordos e manuais, né, um link de acompanhamento do PPR. Daí lá, então, é o acompanhamento mais individual, então vai constar também as metas estratégicas e, além delas, né, as metas de equipe e o resultado individual, né, para saber se eu estou ali atingindo as metas para o prêmio, né, do PPR. Então, quem ainda não atingiu a meta de horas de treinamento, corre, que ainda dá tempo, até 31/12, dá tempo de atingir a meta de treinamento. Porque, como a gente falou aqui, é super importante estarmos buscando atualização, nos movimentando, nos desenvolvendo, para que a gente possa se sentir também pertencente, se sentir bem e contribuindo com o dia a dia e com os processos aqui na nossa empresa, não é mesmo? Verdade. Vamos deixando aí uma mensagem final de já Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Lá no início eu falei, então é Natal, o que você fez? Mas a gente também lembra que um ano termina, mas nasce outra vez, justamente porque a gente segue tendo oportunidades diárias aí para que a gente possa fazer a diferença e impactar positivamente as pessoas. E uma mensagem final aqui que a gente não poderia deixar de fazer é o agradecimento ao nosso time, que são aí 50 pessoas que fazem a diferença. Foi um super desafio resumir todas as ações que aconteceram. A gente trouxe aqui algumas das ações que aconteceram ao longo do ano nessa retrospectiva, para que os nossos colaboradores conheçam o nosso trabalho, conheçam tudo aquilo que eles têm à disposição deles, e reconhecer e valorizar o nosso time que está aí junto com a gente nos nossos desafios diários. Então, muito obrigada ao time de gestão de pessoas que faz a diferença nos nossos dias. E deixo para vocês, se quiserem dar uma mensagem final, e aí vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje.
Então, eu acho que é isso, né? Agradecimento. A gente começou falando sobre agradecimento e encerra, né? Falando de agradecimento, eu agradeço também, né? Todo o time de gestão de pessoas, a vocês, né? Por essa parceria. É uma honra poder dividir essa mesa aqui com pessoas que eu admiro tanto, então, que eu aprendo todos os dias, né? E que a gente possa sempre fortalecer essa cultura de olhar o copo cheio das coisas, né? De olhar as nossas conquistas, né? Que são muitas. Então, os desafios sempre terão, né? Isso é natural do dia a dia, mas que a gente possa sempre fortalecer cada vez mais, olhar o copo cheio, né? Então, acho que é esse o agradecimento aí que venha 2025 com muitas coisas novas, oportunidades, né? E novos desafios para serem vencidos. Que venha 2025. Acho que gratidão é a palavra, né? E a gente passou por bastante desafio esse ano, foi um ano que fez a gente sair da zona de conforto, então fazer esse olhar de olhar as ações, tentar trazer o máximo de coisas possíveis aqui para falar sobre isso, faz com que a gente lembre que a gente tem uma equipe maravilhosa por trás disso e que nos apoia sempre, né? A gente está sempre junto, então agradecer a eles, que nunca nos deixam, né? Estão sempre ali com a gente, então acho que agradecer ao time, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Um ano finaliza, o outro inicia e que a gente possa comemorar cada vez mais as nossas conquistas. Acho que as gurias já falaram quase tudo, né? Mas também agradeço. Com certeza é uma honra estar dividindo essa mesa aqui com vocês. Eu que comecei a fazer parte do Gestão de Pessoas esse ano, né? Então, junto com parte da minha equipe ali também. Então, só tenho a agradecer, né? Pela acolhida, pela recepção. E como a Mi falou, acho que a gente precisa sempre olhar o copo cheio. Tivemos alguns momentos não muito bons, né, em 2024, mas a gente sabe que para 2025 as nossas equipes sempre topam realmente tudo que a gente convida eles, né? Então, que 2025 seja um ano mais leve, seja um ano de muitas conquistas, né? De muito trabalho, com certeza, para que a gente possa colher os frutos de tudo isso, né? Então, muito obrigada também pelo convite. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite, esse desafio de sair da zona de conforto. Vocês estão acostumadas aí no dia a dia a trabalhar com pessoas, mas sentar na mesa, tem a câmera aqui, né? A gente fica tendo que se desafiar mesmo. E que bom, porque é isso que nos movimenta e nos leva adiante. Então, no nosso último podcast do ano, nosso 8º podcast do Pode Isso, GP, que é feito especialmente para você, colaborador, fica o nosso agradecimento. Que você possa ter um ano repleto de aprendizados, de conquistas, de alegria, que você possa cuidar da sua saúde e que tenha um Feliz Natal e um Feliz 2025. Até o ano que vem, hein? Tchau, tchau!